Queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, versículo 36 ao 50. Lucas, capítulo 7, 36 ao 50. Lucas capítulo 7, 36 ao 50. Uma história por demais conhecida de todos os irmãos, eu acredito. É uma daquelas grandes histórias. Não que existam pequenas histórias na Escritura, mas que, inclusive, até as pessoas de fora conhecem. E eu, pensando aqui, coloquei o título de Uma História de Perdão e Amor. Lucas capítulo 7, do 36 ao 50, diz assim a Escritura. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós não temos condições de enxergar a beleza, a majestade do Senhor através desse texto, pelo menos em sua forma perfeita e completa. Mas nós suplicamos a Ti, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos mostre o Teu amor, a Tua graça, e que isso gere um amor por Ti, acima de todas as pessoas e todas as coisas, para a glória do Teu nome, Senhor. Nós não temos a capacidade de fazer isso por nós mesmos, e nós sabemos que isso é a Tua vontade, que nós Te amemos mais que tudo, mais que todos. Essa é a nossa oração pelos méritos de Jesus. Amém. Como eu falei no início, essa é uma das grandes histórias, uma das histórias de Cristo mais conhecidas da Escritura. E é interessante que existem, em todos os evangelhos, nos 4 evangelhos, existe uma história onde uma mulher unge a Jesus. Em cada evangelho tem uma história dessa. A gente vê isso lá em Mateus, Marcos, Lucas e essa aqui, em João e aqui em Lucas.
Só que a grande maioria dos comentaristas acredita que nos outros evangelhos é uma história só. E eu acredito que você se recorda da outra história, que é quando Jesus chega na casa de Simão, o leproso, e lá João dá esse detalhe que Maria, irmã de Marta, unge a Jesus. Inclusive há uma discussão no final, Judas pergunta, olha, poderia ter vendido esse perfume e dado aos pobres. E Jesus diz assim, não, os pobres vocês vão ter sempre com vocês, mas eu nem sempre. Ela me ungiu para a sepultura. Então, muito provavelmente, as outras 3 histórias dos evangelhos, apesar de serem contadas com detalhes diferentes, se tratam da mesma história. E aqui não. Só é registrado aqui em Lucas essa história. Então, nós temos aqui uma história única. As outras 3 são contadas, é uma história contada de 3 formas, e aqui é uma história diferente. E vamos ao texto. Eu quero que de forma muito simples, a gente passe pelo texto, olhe o texto, entenda e traga aplicações para a nossa vida. É um texto muito claro, muito direto, e eu espero que o mesmo Espírito que inspirou o evangelista possa falar ao nosso coração. A história é muito simples. Versículo 36, vamos acompanhar. Primeira coisa, nós temos aí no versículo 33, um convite que o fariseu, nós sabemos quem eram os fariseus, eram a elite religiosa do tempo de Jesus. Nós não sabemos se existe uma conexão entre o que se passou em Lucas, nos versículos anteriores, e esse verso, porque antes disso aqui, se você for ler, você vai ver que os discípulos de João Batista chegam para Jesus e perguntam, olha, João perguntou se você é aquele que haveria de vir, ou se a gente vai esperar por outro ainda. Aí Jesus, olha, veja aí, curando, ressuscitando mortos, fazendo tudo isso aqui, e o reino de Deus está sendo pregado aos pobres. Fala isso para ele. E ele vai explicar para as pessoas, depois que os discípulos saem, que dentre os nascidos de mulher não houve ninguém maior que João. Mas, comparado a menor pessoa dentro do reino de Deus, é maior que ele. E ele, depois disso, no versículo 33, ele já entra com essa informação, convidando um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Ou seja, Jesus foi convidado para esse jantar. E o verso 16 continua, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E é interessante a gente pensar um pouco sobre esse jantar, o básico aqui, que esses jantares, na época de Jesus, não eram como, muito provavelmente, são os jantares na minha e na sua casa. Quando a gente promove um jantar, um almoço, geralmente a gente não faz isso com as portas abertas. Existem pessoas que são convidadas especificamente para sentar, para comer, mas a gente não dá acesso à nossa casa a todo mundo que entrar para poder observar aquilo. Geralmente a gente não faz isso, mas na época de Jesus, esses jantares, esses momentos eram feitos dessa forma. O fariseu convidou Jesus, muito provavelmente tinham outras pessoas lá, e as portas ou as janelas da casa eram abertas para que as pessoas pudessem observar, porque esses momentos eram momentos de conversa também, eram momentos de comunhão, eram momentos de diálogos. Então as pessoas elas podiam ter acesso, elas podiam ouvir isso. Então Jesus foi convidado para um desses momentos, e isso é importante. Por que isso é importante? Porque até então, no verso 36, era algo comum de acontecer. Jesus foi convidado por um publicano, nós sabemos. Jesus foi convidado por fariseus. Até então era tudo bem. Agora, quando a gente entra no versículo 37, aparece uma cena inusitada nesse jantar. Uma pessoa que não foi convidada. Muito provavelmente, ela não foi convidada para esse jantar. Esse jantar tinha Jesus, que era um rabino também, era reconhecido como um rabino, não da escola tradicional, tendo passado por toda aquela hierarquia, ele não teve isso, ele era o Filho de Deus, ele era maior que todos, mas as pessoas conheciam ele como alguém muito sábio. Então, no versículo 37, a gente vê a figura de uma mulher. Olha como é que fala o versículo 37. E eis que uma mulher da cidade, pecadora,
Lucas já faz questão, em um outro momento no texto, essa mulher também é chamada de pecadora. Quando o fariseu, que se chama Simão, no verso 40, a gente sabe que o nome desse cara que convidou Jesus é Simão. Então, essa mulher é chamada de pecadora. Provavelmente, esse título aqui, essa descrição de pecadora, é porque ela era uma prostituta. Ela era uma prostituta. Você imagina a cena, queridos. Jesus com um fariseu, provavelmente com outros fariseus lá, com outras pessoas. Será que uma prostituta, alguém que era considerada como uma escória da sociedade, seria convidada para um jantar como esse? De forma alguma. De forma alguma. Esse é um ponto. E o texto continua. Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa, na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Vamos lá. Aí as perguntas que a gente precisam ser feitas. Essa pecadora já conhecia Jesus? Ela já tinha ouvido as mensagens que Jesus tinha falado? Uma boa parte dos comentaristas acredita que sim. Essa mulher provavelmente ouviu Jesus. A gente não sabe se ela chegou a conversar com ela, mas pelo que ela faz aqui, não é alguém simplesmente curiosa. Ela não era alguém que Jesus estava ali, alguém que realizava milagres, e ela queria estar ali para ver se fazia algum milagre. Não. A gente vai ver que o que ela fez aqui saiu totalmente do que se era da etiqueta, digamos assim. Ela não estava preocupada com isso. Provavelmente era alguém que já tinha sido impactada por essa mensagem de amor, essa mensagem de perdão. E quando ela ficou sabendo que Jesus estava na casa desse fariseu, ela não contou conversa. Foi lá, e ela leva, o que o texto diz aqui no verso 37, no final do texto, levou um vaso de alabastro com unguento. O que era isso? Eu acredito que uma boa parte dos irmãos sabe. Era um recipiente onde se guardava perfumes. E a maioria dos comentaristas acredita que os perfumes, eles não eram somente guardados nesse alabastro. Existiriam outros recipientes para guardar esses perfumes. Só que o alabastro, geralmente, era usado para aqueles perfumes que eram mais caros. Tanto é que a maioria dos comentaristas entende que o que ela levou aqui não foi um perfume qualquer. Foi um perfume caro. Um vaso de alabastro com unguento, com perfume. Foi isso que ela levou. Aí a gente pergunta assim, se parasse por aqui, é porque todo mundo já conhece o texto, mas se você estivesse lendo pela primeira vez, você ia perguntar, peraí, o que é que uma prostituta vai fazer na casa de um fariseu, uma reunião? Ela com certeza não seria chamada nem para estar no jantar e também para ficar olhando. Ela seria julgada, ela seria condenada por aquelas pessoas. É exatamente o que o fariseu Simão fez com ela. Por que ela fez isso? E eu fiquei meditando sobre essa atitude dela. Ela foi uma atitude de reconhecimento. Provavelmente, como eu falei para os irmãos, ela tinha sido impactada por essa mensagem e ela queria chegar lá aos pés de Jesus. Ela queria estar lá. Nada disso, eu acredito, pelo que o texto fala, ela não saiu de casa assim, peraí, eu vou pegar, o que eu vou, Jesus está lá, o que eu vou fazer? Vou pegar um perfume. O que eu faço? Ela não fez isso. Provavelmente, aqui, pelo que a gente imagina, ela simplesmente, nossa, Jesus está lá. Vou lá. Então, ela simplesmente queria estar com Jesus. Não teve muita ensaio para isso. A vontade de estar com Jesus era tão grande que ela simplesmente foi lá, porque ela reconhecia a Jesus como Deus, porque ela foi salva, como o próprio Jesus fala, e ela era grata por causa daquela salvação. Aqui a gente já começa a se desmontar com essa atitude dessa pecadora, dessa prostituta provavelmente, essa reverência e essa gratidão. Desde já, eu já tento colocar isso para você agora, querido. Se nós fôssemos mais gratos pelo que Jesus fez por nós,
a nossa atitude em relação ao culto a Deus seria outra. A nossa paixão por Ele seria outra. Sabe por quê? Que muitas vezes eu e você, nosso coração não transborda, a gente não está alegre, satisfeito com Deus, em meio a circunstâncias adversas, o sangue dando na canela, e você tem condições de você estar satisfeito e feliz com Ele, por quê? Porque você enxerga esse perdão. E a gente vai trabalhar isso em outros lugares nesse texto, mas desde já, querido, se você é crente, se você foi salvo, você, com certeza, não é satisfeito com a aridez do seu coração. E o que significa a aridez do coração? Significa estar em um lugar como esse, no dia do Senhor, e vir glorificar a Deus, exaltar o nome dEle, e isso não mexer com o seu coração. E você sabe quando algo mexe com o seu coração. Você sabe quando o seu coração é aquecido. E isso aqui que nós estamos falando é suficiente para aquecer o seu coração, fazer com que você transborde de gratidão por Ele. E essa, desde já, é a reflexão que eu quero trazer, e que a própria Escritura deixa muito claro. Essa mulher foi por isso. E o que foi que ela fez? Qual foi a atitude dela? Versículo 38. Ela chegou na casa, né? E estando por detrás, aos seus pés. Aí existe uma informação interessante aqui, que eu também acredito que os irmãos já sabem. Naquela época, esses jantares, as mesas, não eram mesas como a gente está acostumado hoje. Eram mesas pequenas, quase no chão, como se fossem divãs no chão mesmo, e eles sentavam meio que inclinados aqui, e com os pés ficavam para trás. Essa era a cena, eles não estavam sentados em cadeiras, como a gente está acostumado. Então, eles estavam sentados ao redor da mesa, meio que ajoelhados, com os pés para trás. Essa era a cena, tenta imaginar. Por isso que no verso 38, ela diz, e estando por detrás, aos seus pés, ou seja, ela chega, imagina a cena. Como Lucas descreveu que essa mulher era uma pecadora, provavelmente uma prostituta, quando ela chegou, os olhares para aquela mulher. Provavelmente saíram fulminando ela de longe já. Como se dissesse assim, você não vem para cá não, né? Você não vem para cá não, né? E ela deve ir se aproximando. E a convicção dela, desse perdão, esse amor por Jesus era tão grande que ela não estava nem aí para o que as outras pessoas falavam, ou que iam falar. Vocês entendem como a percepção desse amor de Deus por nós é algo transformador para a nossa vida? Muitas vezes, queridos, e eu preciso falar isso, muitas vezes, nós estamos preocupados com a aceitação que vem das outras pessoas, porque nós não enxergamos ainda, ou nós não nos alimentamos desse amor de Deus, de uma forma tão grande para nós, ele é tão suficiente para nós, que a gente não precisa achar que nós temos valor, porque a outra pessoa diz, o nosso valor é dado por Deus, é Deus que mede, que diz, você tem valor em Cristo. Então, a atitude dela, ela não estava preocupada com isso, ela queria adorar a Cristo, ela queria dizer, Senhor, eu te amo, da forma que ela fez aqui. Então ela chegou na casa, estando por detrás, veja bem, aos seus pés, chorando, queridos, chorando. O coração dela estava tão aquecido que ele fez com que ela derramasse lágrimas. E a gente sabe que existe muita hipocrisia em relação a lágrimas, não é simplesmente chorar, mas aqui a gente sabe que de fato houve um derramamento do seu coração ali, porque o próprio Cristo fala que ela amava Ele. Por quê? Porque ela foi muito perdoada, ela tinha concepção da vida que ela tinha. Então ela chora, ela derrama o seu coração na presença de Deus, regava-os com suas lágrimas, os pés. Preste atenção na cena, Jesus com o pé para trás, e eu acho interessante que o texto não diz, provavelmente as outras pessoas que estavam ao redor, elas ficaram, primeiro quando ela entrou, quem estava dentro da casa, quando ela entrou já, não sei se a conversa parou, o que aconteceu, o texto não diz, e como o texto não diz, a gente não entra. Mas ela entrou e, pelo que a gente vê de Jesus, ele é Deus. Ele sabia daquela situação. Então, muito provavelmente, todo mundo ficou olhando para ele, esperando qual seria a reação que Jesus ia dizer. Muito provavelmente, as pessoas achavam ali que ele ia dizer, ei, saia,
Você é pecadora. Que é isso? Sai daqui. E muito provavelmente Jesus não fez nada. Ficou esperando. E o que foi que ela fez? O texto diz que ela, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava, os pés, com seus próprios cabelos, queridos. E como a gente sabe que o próprio Jesus disse que isso aqui foi uma atitude sincera, ela não fez isso para querer aparecer, não. E não foi nada ensaiado. É isso que é interessante você meditar no texto. Ela não ensaiou, eu vou chegar lá, eu vou chorar nos pés dele, vou tirar. E outra coisa interessante, a mulher judaica, ela não soltava o cabelo. Não era prática soltar o cabelo em comum. Ela quebrou todos os protocolos aqui. Ela não ensaiou isso. Foi uma atitude, uma mistura de, Senhor, eu te amo, Senhor, pelo que o Senhor fez por mim. E isso foi derramado em lágrimas. E ela não sabia se ela deixava as lágrimas lá ou não, peraí que eu vou enxugar, não sei, a gente não sabe. Mas a atitude era uma atitude de adoração. É uma atitude que não foi ensaiada. É algo espontâneo, algo que dentro do amor de Deus, pelo que Deus fez por ela, pelo que Cristo fez por ela, o coração dela simplesmente transbordou de gratidão. Foi isso que aconteceu aqui. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Olha a cena. Ela chorando naturalmente quando ela encontrou a Jesus, meu Salvador. Eu só imagino o que passava na cabeça dela. Meu Salvador está aqui. Ele disse que eu tenho perdão. Ele disse que há solução para a minha vida. E ela chora, ela enxuga o choro com o cabelo, e ela, para completar, pega esse unguento, esse perfume, e derrama nos pés. Detalhe, esse derramar era feito na cabeça, normalmente. Você ungia as pessoas na cabeça, não era nos pés. E por que ela fez isso nos pés? Provavelmente, era uma atitude de fato de humilhação. Ela diz, eu não sou digna de ungir o Senhor, eu estou aqui derramando, é o seu pé que eu estou vendo aqui. É como se dissesse assim, é o seu pé que está aqui, é o seu pé que eu tenho acesso agora, então eu me derramo nos seus pés. Eu unjo os seus pés, como se fosse assim, como eu disse, aqui a gente não deve tentar encontrar uma lógica nisso que ela fez. Não foi, querido, isso aqui foi uma atitude espontânea, de quem estava com o coração explodindo de gratidão. Um coração grato é um coração alegre. Um coração grato é um coração satisfeito. E um coração grato é um coração armado contra a ingratidão. Se existe uma coisa que permeia o povo de Deus através dos séculos, é a gratidão. É a gratidão. E essa gratidão, ela tem uma base, ela tem um fundamento. E o fundamento é o que Cristo fez por nós. É o seu perdão por nós. A gratidão, ela tem esse poder de fazer com que que nós sejamos essas pessoas. Gratidão. Seja grato, querido. Principalmente, sobre todas as coisas, pelo que Ele fez por você. Você não merecia estar aqui. Você não merecia o perdão de Deus. Mas Ele te perdoou. E deixa eu trazer um alerta para você. Se você é crente de fato, se houve transformação na sua vida, e você reflete sobre essa atitude, e isso não gera nada no seu coração, acenda o sinal de alerta. Acenda o sinal de alerta. Sabe por quê? Porque a gente se acostuma com algo que é extremamente grande, suficiente para fazer com que nós sejamos felizes, para fazer com que nós sejamos abundantes na nossa vida, na obra do Senhor, em todos os outros aspectos. Se você, assim como eu, se a gente não se alegra nisso, querido, a gente tem que colocar o nosso joelho no chão. Senhor, me ajuda a enxergar esse amor. Eu tenho aprendido a duras penas que o maior desafio que eu tenho e que vai mudar todas as áreas da minha vida é, Senhor, eu preciso enxergar o Teu amor por mim.
se nós enxergamos o amor de Deus por nós em Cristo, todas as outras coisas, elas vão ser suportáveis, porque Ele nos amou. E quando eu digo enxergar, querido, não é você saber, eu sei, sabe aquela descrição teologicamente perfeita do amor de Deus, da expiação, não é isso que eu estou falando, não. Isso é importante, mas é você pensar nesse amor, e isso, Deus me amou em Cristo. Eu sou amado por Deus. E eu tenho tido a oportunidade de conversar com pessoas, ao longo das semanas, pessoas em estados difíceis, de depressão, e tantas outras doenças, da mente, da alma. E existe uma coisa que permeia todas essas pessoas. Existe uma falta que é comum a todas elas. Sabe qual é? Elas querem ser amadas. Em uma dessas reuniões que eu estava, uma mulher falou para mim em lágrimas. E eu entendendo, sabe, é aquela história como se eu dissesse assim, eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Ela, no meio da reunião, ela não aguentou, ela diz, olha, em lágrimas, dizendo, eu quero ser amada. E todo ser humano tem essa necessidade de ser amado. Por que as pessoas não se amam, não têm uma visão correta de si? Porque elas não enxergam esse amor de Deus. Porque se nós enxergamos esse amor de Deus por nós, nós somos supridos disso. Porque Ele nos ama. A gente precisa de outras pessoas, precisa, mas existe essa base, que é o amor de Deus, que ele preenche o nosso coração. Então, quando nós não sentimos ou nós não enxergamos, nós não temos esse amor de Deus presente na nossa vida, o que é que a gente faz? A gente tenta preencher isso de outra forma. É simples o raciocínio e extremamente danoso na prática. Quando o amor de Deus não é suficiente para você, querido, sabe o que você faz? Você volta para os seus pecados. Porque você busca satisfazer o seu coração com outras coisas. Quando o amor de Deus não preenche o seu coração de forma tão intensa como a gente está trabalhando aqui, você busca esse amor em outras pessoas. Você busca esse amor que só Deus pode dar através de outra pessoa. E você vai ser frustrado por causa disso. Porque ninguém vai conseguir preencher esse amor no seu coração que não seja Deus. Ele é suficiente. Eu tô chovendo no molhado aqui, querido, para vocês. Lembrando para vocês que o amor de Deus em Cristo para você é suficiente. Suficiente. Você não precisa de outros amores. Esse amor que a gente está falando aqui, ele é suficiente para fazer você feliz. Escute isso, querido. Fale isso ao seu coração. Nós estamos estudando com o reverendo Diogo a carta aos Colossenses. E o tema é, Cristo é suficiente para a salvação. E Ele é suficiente para preencher o seu coração, querido. Se você tem se sentido inquieto, se você tem, eu não tenho encontrado o meu valor, se você tem se sentido mal, buscado em outras coisas, sabe o que é isso? Você precisa meditar no amor de Deus para você. Agora não medite assim não abra a Bíblia e passe 10 segundos olhando e espere que Deus vá encher o seu coração do amor dele, não é assim. Querido, clame a Ele, Senhor, me ajuda a enxergar o Teu amor por mim, porque eu não estou conseguindo enxergar. É assim. A vontade dEle é que você enxergue, essa é a vontade dEle, você vai estar orando segundo a vontade dEle. Ele quer que esse amor preencha você de tal forma que você não precise de outros amores. Ele é suficiente para você, querido. E foi isso que aconteceu aqui. E é isso que está acontecendo aqui diante dos nossos olhos. Alguém que foi preenchida pelo amor de Deus de uma forma tão grande que ela quebrou todos os protocolos. Ela não estava preocupada se ela ia agradar um, agradar outro, ela quer agradar a Jesus. Ela quer estar diante de Cristo. É isso que ela fez. E qual foi a atitude do fariseu? A gente vê aqui uma cena de um derramar, uma adoração diante de Jesus e parece que a gente muda para uma coisa totalmente oposta, que está no verso 40. Olha só, na verdade no 39. Olha o que é que o fariseu diz. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse,
Simão, na verdade 39, desculpa. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Qual é a cena aqui, querido? A mulher está lá em adoração, não sabe o que faz, no bom sentido da palavra, ela não tem uma norma de etiqueta, como se dirigir, não, ela está simplesmente agradecida, derramando o seu coração diante de Jesus. E o fariseu olhando assim, não diz nada. O texto fala que disse consigo mesmo, ele não falou para ninguém, ele só pensou. Se esse Jesus fosse mesmo profeta, ele sabia quem é que estava tocando ele. E essa mulher é uma pecadora. Olha só o pensamento dele. Ele achava que Jesus veio para os bons. Jesus veio para os pecadores, querido. Portanto, se você não acha que você é pecador, Jesus não veio para você. Jesus veio para os pecadores. Nunca esqueça disso. E existe uma dificuldade grande para aquelas pessoas que servem a Cristo. Tem uma caminhada cristã de tempos, e você sabe disso que eu estou querendo dizer. Quanto mais tempo você anda com o Senhor, você acha que você se torna... Você acha que você não precisa mais desse perdão diário. Você tenta orar pedindo perdão e diz, peraí, o que foi que eu pequei? Você sabe que existe isso. E isso é uma batalha do nosso pecado, o pecado que habita dentro de nós, que a gente precisa travar. A ideia é que, de fato, cada dia nós somos transformados de glória em glória, como diz Paulo. A gente está se parecendo cada vez mais com Cristo, mas em contrapartida, nós estamos enxergando pecados que nós não enxergávamos antes. Tem coisas, querido, que você faz hoje, que eu faço hoje, que eu ainda nem percebi que são pecado. Tanto é que nos Salmos a gente tem essa linguagem. Senhor, me absolve das culpas que eu nem sei que eu cometi. Existem coisas que você faz e que você pensa que na sua cabeça está tudo bem, mas são pecado. Por quê? Aí daqui a pouco, se você for crente de fato, daqui a uns anos, aí você vai olhar para trás e dizer, cara, como eu fazia isso antes? E achava normal. Como eu pensava dessa forma e achava normal. Achava normal. Então, o fariseu chega, diz isso para si mesmo, e o interessante é que a pergunta do fariseu, ele diz, se esse homem soubesse, se Jesus soubesse, quem, né? Ele fala exatamente isso aqui, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, não é? Aí Jesus agora vai chamar ele, dirigiu-se Jesus, versículo 40, ao fariseu ele disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu, dize-a, mestre. Aí agora Jesus vai trabalhar a partir daqui e vai dizer, olha Simão, em outras palavras, eu não só sei quem é essa mulher, como eu sei quem é você. É isso que Jesus vai fazer aqui. Eu não só sei dessa mulher, que ela é uma pecadora, eu sei tudo da vida dessa mulher, como eu sei até o que você está pensando. E se existe um atributo que nós devemos meditar de Deus, é esse atributo da onisciência. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe do seu pensamento, querido. Ele sabe da sua motivação. Ele sabe das coisas que você pensa, daquilo que você faz. Ele sabe de tudo isso. Você não engana a Deus, não. Eu não engano a Deus, não. Quando a gente pensa nisso, a gente já começa, opa, porque às vezes, sabe, a gente acha que em algum momento Deus passa despercebido algum pensamento nosso ou alguma coisa que nós fazemos. Não passa não, querido. Ele sabe de tudo. E é aqui que ele falou para Simão. Versículo 40. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu, dize-a, mestre. Agora Jesus, a partir do 41, ele vai contar uma história simples. Pense numa história simples, fácil de interpretar. Olha só a história. Certo credor tinha 2 devedores.
Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual destes, portanto, o amará mais? Uma história simples. Aí o que Simão fala? Respondeu-lhe Simão, 43. Suponho que aquele a quem mais perdoou, replicou-lhe Jesus. Julgaste bem. História simples. Trocando em miúdos. Alguém, a gente sabe que um denário é o valor de um dia de trabalho para aquela época. Né? A gente pode trocar para nós aqui, por dinheiro mesmo, valor por real, digamos assim. Tem uma pessoa que, um senhor, digamos assim, um patrão, enfim, você pode chamar o que for, uma pessoa, e tem duas pessoas devendo para ela. Uma deve 500 reais e a outra deve 50. Ele perdoa os dois. Quem é que vai ser mais agradecido? Claro que é o que devia 500 reais. É a lógica. É a lógica. Aí Jesus diz, respondeste bem. Aí agora ele vai trazer a aplicação. 44. É o primeiro momento no texto que a gente tem aqui quando Jesus se volta para a mulher, viu? Isso é interessante, esse detalhe no texto. Até agora, a gente não tem nada no texto dizendo que Jesus se voltou. Lembra que Jesus estava assim, a mulher estava de costa para ele. E essa cena toda acontecendo, ela lá chorando, enxugando os pés com cabelo, ungindo com perfume. E os julgamentos dos fariseus, no caso especificamente desse fariseu, que foi o que chamou para Jesus estar na casa dele. E Jesus está lá. Nesse momento, Jesus se vira para a mulher, na hora da aplicação. E o que é que ele diz? Versículo 44. E, voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês esta mulher? Ele viu, ele julgou, ele pensou, ele viu essa mulher. Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Era comum acontecer isso naquela época. As pessoas chegavam nas casas, até em algumas séries antigas eles fazem isso, que abordam esse tempo, a época de Jesus. Eles chegavam nas casas, o pé sujo, de areia, né? Eles tiravam as sandálias e tinham um lugarzinho para lavar os pés. Só que Jesus não teve isso. Ele não fez isso com Jesus. É claro, querido, que pelo contexto aqui, a gente imagina que esse fariseu foi mais um que chamou Jesus para a casa dele para pegar ele no contrapé. Como aconteceu em várias vezes. Aconteceu várias vezes isso. Ele chama, Senhor, qual o maior dos mandamentos? Aí depois, Senhor, é lícito pagar tributo a César? Essas perguntas de bolso. O texto não fala que foi isso, mas muito provavelmente esse fariseu, no mínimo, chamou Jesus para lá desconfiado. Será que vou ouvir o que esse cara tem para dizer. Então, ele nem deu esse tratamento, que era um tratamento inclusive normal naquela época. Não fez isso para Jesus. E ele diz, fez esta mulher, versículo 44, entrei na tua casa e não me deste água para os pés. O que foi que a mulher fez? Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, ou seja, uma saudação, um beijo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não era uma atitude comum, querido, beijar os pés. Não era. Inclusive, um comentarista fala que, em algumas situações, havia, para rabinos muito especiais, assim, muito, que tinham uma reputação, digamos assim, muito alta, havia isso, mas era uma coisa muito isolada. Não era algo comum se beijar os pés. Então, a gente está indo de uma ponta a outra. O cara não deu nem um beijo normal, que era comum na época, um beijo de saudação. Opa, se dava um beijo de saudação no rosto. E a mulher fez o quê? Beijou os pés. Esta, porém, não me deste ósculo. Esta, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça. Lembra que eu falei isso? O perfume ali, normalmente, ungia a cabeça. Aí Jesus diz, não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os pés. E aqui é importante, o óleo era algo muito mais barato do que esse bálsamo. Então, ele não ungiu, normalmente, a cabeça dele, de Jesus, com óleo, que era algo mais comum, e a mulher derramou algo de muito valor. Aonde? Nos pés.
Por isso te digo, olha só, perdoados lhe são os seus muitos pecados. Jesus não disse que ela era só pecadora, disse que eram muitos pecados. E foram perdoados. Muitos. Por quê? Porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco se ama. Versículo 38. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Querida, a aplicação aqui é simples, mas profunda. O que Jesus está dizendo é o seguinte: sabe por que essa mulher me ama muito? Porque ela tem consciência dos pecados dela e como ela foi perdoada. Sabe qual é o nosso problema quando nós amamos pouco ao Senhor? E naturalmente esse amar pouco, ele desemboca em outras áreas da nossa vida. Se nós amamos pouco ao Senhor, nós amamos pouco aos nossos filhos. Pelo menos não da forma correta. Se nós amamos pouco ao Senhor, nós temos pouca paciência com o nosso irmão. Se nós amamos pouco ao Senhor, você pode colocar várias coisas, porque o amor ao Senhor, que é derramado em nosso coração, porque Ele nos amou primeiro, é exatamente a chave, não a chave, mas é o motor, ou é o impulso que faz com que a gente viva de forma diferente nesse mundo, por causa do amor dele por nós, e contrapartida do nosso amor por ele, que é imperfeito, que não é constante, como o amor dele por nós, mas é por causa disso. Você se incomoda, querido, com o seu amor por Deus, por amor por Cristo? Você se incomoda? Primeira coisa, se você não se incomodar, também é um sinal vermelho para se acender, viu? Você se incomoda com o amor que você tem por ele? Ou para você tá bom o amor que você sente por ele? Porque se tem uma coisa que nós temos que fazer diariamente, inclusive pedir perdão, é porque nós amamos a ele muito pouco, pelo que ele fez por nós. Nós amamos ele muito pouco, querido. E eu não preciso conhecer sua vida e você não precisa conhecer a minha para isso. Nós não amamos ele da forma que deveríamos. Somos pecadores, sabemos disso, somos limitados. Mas essa limitação é exatamente para que a gente todos os dias se renda aos pés dele, em adoração. Deus poderia ter extirpado, tirado o pecado original de nós, quando a gente se converte ou quando a gente foi convertido por ele. Ele poderia ter feito isso. Muitas vezes eu já me perguntei isso. Deus poderia ter tirado essa inclinação má que Paulo fala lá em Romanos 7. Eu quero fazer o bem e o que está presente é o mal. E você sabe disso. Você luta e erra e volta, e não vou fazer mais, aí vai aquela luta, Senhor, eu não queria, mas vai de novo e pede perdão. É assim, a vida do crente é assim. Sabe por quê? E a Escritura, indiretamente, ela fala isso. Porque você ainda é pecador, você ainda peca, apesar de ser declarado justo, para que todos os dias você olhe para o céu e diga, Senhor, muito obrigado, Senhor. Porque se o Senhor me salvasse, dissesse assim, olha, Gutenberg, você está salvo hoje, a partir de agora é com você. Não dava um segundo. Eu já cairia de novo, se a minha salvação dependesse disso. Mas todos os dias nós somos lembrados que a nossa salvação foi, desde o início, construída, consumada e sustentada por Ele. E em contrapartida, querido, isso deve gerar um amor no nosso coração. Não forçado, mas é a ideia de você pensar. Você consegue imaginar o quão pecador você é, querido? Você consegue? Você para pensar nisso? Porque aí eu te digo, quanto mais você tiver essa concepção que é dada pelo próprio Espírito Santo, mais amor você vai ter por Ele. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Jesus está dizendo, olha, quem muito é perdoado, muito ama. E, inclusive, no verso aqui, no 47, ele diz, por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. E, inclusive, a gente não deve interpretar isso como que ela foi perdoada porque ela amou a Cristo. Não. No próprio contexto, a gente sabe que ela ama porque foi perdoada. Nós somos perdoados e, por causa disso, nós amamos. Nós amamos por causa disso.
E o texto continua: então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa, versículo 49, começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Quem é este que tem poder para fazer isso? Só Deus podia fazer isso. Ou seja, ele é Deus? É Deus. Ele perdoa. Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. E aquela mulher saiu. A próxima cena do Evangelho de Lucas não retrata o que aconteceu com essa mulher. Se ela continuou seguindo a Jesus, literalmente, no sentido de estar junto com as outras mulheres, ou se ela foi como em outras situações da Bíblia, como aquele endemoniado. Ele disse: olha, eu quero seguir o Senhor. E Jesus disse: vá para a sua casa, vá pregar para os seus. A gente não sabe o que aconteceu, mas a vida daquela mulher foi transformada. E essa ideia de quem ama pouco é essa concepção de que não enxergou ainda esse perdão. Não sabe de onde foi tirado. Não sabe do lamaçal que foi tirado. E trazendo como aplicações, para a gente poder encerrar, eu primeiro quero me dirigir às pessoas que ainda não tiveram esse perdão, ou que ainda sentem essa culpa. E é interessante como essa ideia de culpa é algo presente. Nesses dias eu estava ali na BR, e eu acho que vocês sabem que o Detran, eu acredito que seja o Detran, tem trabalhado de forma pesada a questão do marketing, enfim, eu acredito que seja marketing, né? Toda aquela questão visual, para tentar conscientizar as pessoas que dirigir alcoolizado, dirigir em alta velocidade, pode causar acidente. Tanto é que, acho que umas 2 semanas eu fui com o Guilherme e Lidiane para o Natal Shopping, eu tive um susto. Quando eu entrei lá no Natal Shopping, geralmente quando a gente vai no Natal Shopping ali, pelo menos fazia tempo que eu não ia, a gente vê um carro novo, um mostruário de algum carro, né? Quando eu cheguei lá, um carro virado, capotado. Aí eu olhei assim, aí logo eu caiu a ficha, eu disse: não, isso é intencional. E é intencional, é a ideia de você, toda a vida que você entrar lá, você dizer: olha, se você dirigir em alta velocidade, se você dirigir bêbado, isso pode acontecer. E uma dessas mensagens me chamou a atenção, eu acho que é na BR, ali depois do Carrefour, um outdoor dizendo assim, algo assim, o acidente pode ser por um momento, mas a culpa é para toda a vida. E um desses momentos, lá no lugar que eu trabalho, falando do tema que se chama culpa, e existe por que eu estou falando isso? Existe um ponto principal das pessoas adoecerem emocionalmente, ou estar presente nesse adoecimento, que é a culpa. As pessoas se sentem culpadas. E se esse é o seu ponto aqui, ou você que está me assistindo, esse mesmo Cristo que perdoou os pecados dessa mulher é suficiente para perdoar todas essas suas culpas. Ele é suficiente para te perdoar, para trazer, de fato, transformar a sua vida, fazer com que você tenha uma nova vida. As culpas, elas nos afundam. E isso, talvez, para você que é crente. Talvez alguma culpa esteja pesando no seu coração nesse momento, e você sabe, você crê em Deus, você já foi regenerado, mas essa culpa, ela tenta lhe afundar. E na autoridade da Escritura, eu digo para você, se você já foi regenerado, as suas culpas já foram levadas na cruz. E você já foi perdoado. Se isso aconteceu na sua vida. Diariamente a gente, se eu tivesse feito aquilo, a culpa, se eu tivesse feito daquela forma. Se você foi regenerado, querido, as suas culpas, seus pecados foram levados na cruz. Não há mais condenação para você. Olhe, por isso que é importante você meditar sobre o amor de Deus. Isso aqui é em Cristo. Isso aqui é a reflexão de quem olha e diz, reflete nesse amor de Cristo. Suas culpas foram levadas na cruz.
e há perdão. Descanse. Descanse. E às vezes, um dos motivos de nós não aceitarmos, acontece muito isso. Você foi convertido a Deus, Deus transformou sua vida, você é uma nova criatura, você sabe que há perdão para todos os seus pecados, mas tem uma coisa, uma culpa que você guarda lá dentro de você, que você não solta de jeito nenhum. E sabe o que é isso, no final das contas? Nós não queremos admitir que nós somos tão pecadores, que nós erramos muito. Admita, se renda. Eu sei, eu fiz isso errado mesmo. Eu fiz isso aqui errado, mas o Senhor levou sobre ele esse pecado também. Isso nos afunda, querido. Isso pode ser o seu caso também. E a segunda e última aplicação que eu quero reforçar, que eu falei durante todo esse tempo nosso aqui, é sobre como o perdão de Deus deve gerar amor para nós. Devemos amar a esse Cristo e meditar sobre esse amor todos os dias, querido. Você quer ser um melhor pai? Você quer ser uma melhor mãe? Medite sobre o amor de Deus em Cristo. Você quer ser um melhor funcionário? Medite sobre o amor de Deus em Cristo por você. Você quer amar mais os seus irmãos? Medite sobre o amor de Deus por você. Sabe por quê? Porque esse amor, ele enche o nosso ser de tal forma, ele é suficiente para encher o nosso ser de tal forma que ele vai escorrendo para as outras pessoas de forma normal, de forma natural. E é isso que eu preciso. Eu preciso disso para amar meu filho. Eu preciso disso para amar minha esposa. Eu preciso disso para amar vocês. Porque sem isso, o nosso relacionamento, e eu falando dos meus relacionamentos, todos os possíveis, eles vão ser baseados no que a outra pessoa faz comigo. Mas, em muitas vezes, a outra pessoa não faz aquilo que eu gostaria que ela fizesse. Na vida real é assim, né? Ou todo mundo faz com você o que você gostaria que eles fizessem. Não. As pessoas nos magoam, as pessoas nos falam coisas que a gente nos machucam. E como é que você não retribui isso? Estando abastecida desse amor de Deus por você em Cristo. É um desafio, querido. É um desafio para a sua vida. Você precisa, eu preciso, meditar mais sobre isso. E como é que você medita sobre isso? Senhor, me ajuda. A oração é essa, querido. Senhor, me ajuda a entender o teu amor por mim. E quando eu falo entender, não é entender cognitivamente. A gente não vai entender. É grande. Deus amou ao mundo de tal maneira. A gente não vai entender isso. Quando eu uso a palavra entender, é que isso abasteça o nosso coração, satisfaça o nosso coração com esse amor. E naturalmente, esse amor ele vai escorrer para a nossa vida, de forma natural. Mas o que nós mais precisamos fazer é meditar, refletir sobre esse amor de Deus por nós em Cristo. Esse perdão gigantesco que a gente não tem noção. Esse perdão que transforma a nossa vida todos os dias, querido. Vamos ficar de pé e vamos